Queria mais uma vez dar as boas-vindas aqui à irmã da Rosângela. Que Deus te abençoe, seja bem-vinda em nosso meio. E também a quem talvez nos assista pela primeira vez, seja também bem-vindo, mesmo que virtualmente, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens, a série do mês de maio, que se chama Fé em Ação. A série Fé em Ação. Nós vamos trabalhar a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago toda, embora tenha temas adjacentes, também subtemas, ela trata do tema da fé posta em prática, a fé em ação. Uma fé que não fica apenas no intelecto, apenas na compreensão, mas vai para as mãos, para a vida, para as atitudes. E eu quero trabalhar esse mês, no restante desse mês, com essa série, Fé em Ação. Hoje, especificamente, vamos tratar do tema Fé que gera obediência. É um tema bastante importante, bastante atual, visto que vivemos num cenário de bastante religiosidade, mas a pergunta principal que eu já faço é: temos visto transformação na vida das pessoas? Temos visto real obediência? E agora eu quero que você imagine uma cena. Imagine uma pessoa que assiste a todos os jogos de futebol do seu time. Todos. Ela assiste, ela entende, depois assiste mesa redonda, sabe a escalação do time toda de cor e salteado, sabe tudo que você perguntar do time dela de diversas épocas, sabe das seleções, das copas, entende tudo, mas nunca pisou num estádio. Nunca pisou num estádio. Ou, melhor, nunca jogou futebol. E agora eu me lembro, até de uma maneira engraçada, uma cena que eu vi esses dias na internet. Estava num programa de mesa redonda e um jornalista quis crescer para cima de um jogador e falou: não, você não pode falar isto porque você não é jornalista. Coloque-se no seu lugar. E o jogador sabiamente responde com voz mansa: então o senhor também está aqui à toa, porque o senhor nunca pisou num campo de futebol e fala sobre futebol. São coisas assim que nos fazem refletir, e eu trouxe essa imagem para vocês porque a fé pode se tornar exatamente isso, se a gente não tomar cuidado. Muito conhecimento e pouca vida real. Muita coisa de cor e pouca coisa, usando de novo a referência que eu fiz, e pouca coisa indo para as mãos, para os pés, para a mente, para a boca e para a vida. Temos que tomar cuidado para que não sejamos esse amante da igreja, este sabedor de cor das coisas, mas sem colocar a fé em prática. É isso que eu quero chamar a atenção hoje da igreja, a minha própria atenção, para que nós consigamos viver uma vida que coloca a fé em prática. E a carta de Tiago, a epístola de Tiago, ela trata muito amorosamente desse tema. Tiago escreve essa carta, está lá no capítulo 1, verso 1, ele escreve para as 12 tribos da dispersão. As 12 tribos de Israel que estavam dispersas. Ele não escreve para as 12 tribos inteiras, obviamente. Ele escreve para cristãos convertidos que faziam parte dessas 12 tribos e já não estavam mais ali na região onde era Israel, a Judéia. Eles estavam fora da Palestina, por N motivos. Perseguição, problemas, necessidade de trabalho. Eles foram ou para a Ásia, ou para a Europa, até mesmo para a África. E Tiago, que nesse caso aqui, chegou-se a um consenso, que é o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa carta,
Ele escreve, ele tem conhecimento dessas pessoas dispersas e envia essa carta para eles. Então eles estavam passando por momentos difíceis, esses irmãos, esses cristãos que faziam parte das 12 tribos da dispersão. Eles estavam passando por perseguição ainda, estavam passando por pressão em relação à sua fé e sofriam, porque judeus já eram perseguidos. Judeus cristãos ainda eram mais perseguidos. Então fica imaginando essa cena, você longe da sua terra, você aderiu à fé, creu em Jesus, mas está vivendo uma vida só com luta, tribulação. Essas pessoas começaram a vacilar. No meio de tudo isso, Tiago, o autor, ele percebe um perigo silencioso. As pessoas conheciam a palavra, ouviam a palavra o tempo todo, toda semana, mas não faziam nada com ela. Não conseguiam pôr em prática. Estavam sucumbindo em meio às pressões do mundo. Sejam as pressões envolvendo tentações, sejam as pressões envolvendo problemas. Eles estavam sucumbindo. E essa palavra que nós vamos tratar hoje, ela vem muito a calhar, porque nós estamos no mês de comemoração do Pentecostes. O Pentecostes é o dia em que o Espírito Santo foi derramado, conforme aquela promessa antiga que a gente viu domingo passado. E quando o Espírito se derrama sobre a igreja, ele não gera inércia, ele não gera quietude, timidez, muito pelo contrário. Depois de receber o Espírito, os discípulos não ficaram sentados, eles saíram e anunciaram a glória de Deus. Pedro pregou, a igreja cuidou dos pobres, eles agiram. O Espírito Santo nunca produz passividade, ele sempre produz movimento. Portanto, estamos na época certa para falar sobre isso. Fé que gera obediência, fé que gera movimento. Então eu quero convidá-lo a abrir as suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do 22. Tiago 1, a partir do 22. Nós vamos ler até o 27. Tiago 1, 22. Diz assim: Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Senhor, fala conosco. Continua nos dando sabedoria e entendimento para compreender as tuas coisas, para que não recebamos de maneira passiva a tua palavra, mas de maneira ativa, que ela nos gere obediência. Em nome de Jesus. Amém. Dado o contexto que eu informei aqui para os irmãos, eu quero trabalhar uma tese nesta manhã, que uma fé de verdade não fica só na cabeça, ela desce para as mãos, para a boca, para a vida. Aquilo que eu já fui dizendo no decorrer da introdução. Uma fé verdadeira não fica só na cabeça. E eu quero trabalhar 2 pontos com vocês nessa manhã. O primeiro ponto é que ouvir
não é suficiente só ouvir. E a outra é que fé de verdade aparece na vida real. Vamos para o primeiro ponto, então. Ouvir não é o suficiente. Vamos ler novamente dos versos 22 ao 24. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha-se no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Nós temos um verbo maravilhoso aqui no grego que ele engloba toda essa frase, mas a põe em prática. Um verbo só significa tudo isso. Se a gente fosse traduzir literalmente o que o grego está dizendo é sede fazedores da palavra. Olha que interessante, coloquem a palavra em prática, que a palavra esteja viva em cada movimento do teu corpo, em cada pensamento da sua cabeça, em cada palavra da sua boca, ou em cada ausência de palavra. Sede fazedores da palavra. Tiago diz algo que pode até nos incomodar. Ele diz que quem ouve a palavra e não obedece está se enganando. A gente tem que focar um pouco aqui, porque você não está enganando Deus. A Deus ninguém engana, você está se enganando. É um auto-engano. Está criando uma ilusão de que está bem espiritualmente, de que está tudo bem, mas na verdade não está nada bem. Está tudo parado, está tudo sem produzir frutos, está inerte, está estéril. E este é um problema muito grave, segundo as Escrituras, para a vida na fé. Nós fomos comparados como parte de uma videira, que é Jesus, e nós devemos dar frutos. É o que o Senhor nos disse no Evangelho de João. Precisamos dar frutos que tenham vínculo direto com a palavra de Deus. Tiago usa uma imagem até bastante tangível aqui, que é a imagem do espelho. Imagine só, você acorda de manhã, vai até o espelho, vê que o seu cabelo está todo bagunçado e sai do espelho, esquece e vai trabalhar mesmo assim. É algo até estranho, absurdo. Mas na fé, muitas vezes, temos agido assim. E por que temos agido assim? Porque a palavra de Deus nos revela quem somos, o nosso real estado. A carta aos Hebreus diz que ela é como uma espada de dois gumes, ela nos abre e nos coloca à tona. E nós temos acesso a quem somos. E tendo acesso a quem somos, precisamos tomar uma atitude. Ou fazer alguma coisa para mudar, ou permanecermos inertes. E quando Tiago usa esta figura, ele está se referindo a isto. A nossa vida espiritual é assim. A Bíblia é como esse espelho. Ao ler a Bíblia, eu enxergo quem eu sou, as minhas mazelas, os meus problemas, as minhas falhas, as minhas negligências. Tudo aquilo que me distancia de Deus. E após me revelar isto e apresentar-me a graça de Deus, eu tenho que tomar uma atitude. A atitude é minha, a atitude é nossa. É a mesma coisa que olhar se não ver algo bom, sair e esquecer. Olha que imagem maravilhosa que Tiago usa. E a nossa fé muitas vezes tem sido assim. Ouvimos, consumimos cultos, até concordamos com as coisas, sentimos. Só que na segunda-feira a gente já esqueceu tudo, é como se nada tivesse acontecido. Precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O arrependimento vem da palavra de Deus. O nosso autoconhecimento vem da palavra de Deus. O conhecimento de Deus vem da sua própria palavra. Não podemos ficar da mesma forma diante da palavra. E se ficamos, há alguma coisa errada. Eu te aconselho a orar, a pedir a Deus
que Ele venha fazer algo por sua vida, porque não conseguimos viver uma vida toda sem que a palavra não nos confronte. Não podemos estar tão religiosos a ponto de nos acostumarmos a ler a palavra e ficarmos da mesma forma. Temos que tomar esse cuidado. E em relação ao Espírito Santo que eu mencionei, precisamos nos lembrar que tanto aquele texto que lemos no culto passado, de Isaías 44, que ele disse que derramaria o Espírito sobre o povo e o povo passaria a se chamar como filhos de Deus, também há uma outra promessa lá em Ezequiel, que diz assim, que eu vou colocar o meu Espírito em vocês e farei com que vocês andem nos meus estatutos. Quando o Espírito se derrama sobre a igreja, quando o Espírito sela o crente, ele faz com que o crente ande nos estatutos do Senhor e não permaneça da mesma forma. Algo precisa mudar. Coloque na sua mente isso hoje. Algo precisa mudar. Eu preciso sair hoje aqui com uma decisão, com uma atitude para tomar. Eu sei que todos que estão aqui têm a convivência de igreja, mas todos nós temos a nossa natureza pecaminosa e precisamos tomar uma atitude com algo. Um pecado que temos caído quase sempre, ou talvez um pecado oculto, uma coisa que talvez seja um mero detalhezinho em que estamos sendo relapsos, mas tem produzido problemas graves a longo prazo. Todos nós aqui, sem exceção, temos que sair com uma atitude. Esta palavra tem que provocar algo em nós, através do poder do Espírito Santo. E esta palavra, irmãos, ela tem esse poder. Ela revela quem Deus é. Ela revela quem você é. E você, diante de Deus, tem que tomar uma atitude. A atitude mais óbvia e clara é adoração. Mas para que adoremos ao Senhor, temos que reconhecer o nosso estado, reconhecer a nossa dependência dEle, a nossa necessidade de dependência dEle. João Calvino, nas suas Institutas da Religião Cristã, no capítulo 1, na parte 1, ele diz o seguinte: toda a soma da nossa sabedoria consiste em duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. A suma da nossa sabedoria é isso. A gente alcança o ápice, os píncaros da nossa sabedoria, quando compreendemos quem Deus é e quem somos diante dele. E isto provoca em nós atitude, movimento, dinâmica e mudança. A palavra nos mostra quem Deus é e quem nós somos, mas este conhecimento foi feito para nos transformar e não para ficar apenas guardado. Deve-se provocar algo em nós. Quando eu disse que todos temos que sair daqui com alguma decisão, imagine só, pense com você mesmo, com seus botões. Que pecado você precisa abandonar? Que coisa você precisa abrir mão? Ou que tipo de companhias você precisa abrir mão? Porque isso tem te afastado de Deus, fazendo menção ao Salmo 1, né? As rodas, os escarnecedores. A quem você tem que perdoar, porque a situação já está fora do controle? Ou então, a quem você tem que pedir perdão? Coloque isso na sua mente. A quem você deve acolher e você está deixando de acolher? O que você precisa dizer e você não tem dito? Há situações na nossa vida que fogem do controle porque deixamos de dizer coisas que precisam ser ditas. Mas a gente não diz. A gente se retrai. Hoje o Senhor está te chamando para o movimento. Que verdade! E agora eu vou me fazer valer das palavras que a gente tem ouvido na igreja, dominicalmente, semanalmente, tudo que temos aprendido com a palavra de Deus. Que verdade você ouviu aqui na igreja nas últimas semanas e ainda não agiu, e ainda não buscou se reconciliar? É preciso fazer. Só ouvir não é o suficiente. Esse foi o nosso primeiro ponto. Agora o segundo ponto. Fé
de verdade aparece na vida real, nas coisas corriqueiras, nas coisas triviais, coisas talvez tão simples ou tão óbvias, mas que nós temos ignorado. Versos 25 ao 27. Leamos novamente. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo. Fé de verdade aparece na vida real. Tiago nos mostra aqui como é que a fé age de verdade, como ela se coloca de uma maneira verdadeira e producente na vida real. E ele aponta aqui alguns sinais concretos de como a nossa fé pode se tornar viva. Existem alguns lugares onde a fé genuína aparece. E o primeiro lugar é o seguinte: a fé genuína aparece na sua relação com a palavra de Deus. Na sua relação com a palavra de Deus. Se você tem uma boa relação com a palavra de Deus, de meditação, de leitura, de escuta na igreja, na comunhão, de devocionais, você não é um cristão raso. O grande problema hoje é que temos muitos religiosos rasos. Conhecem até um pontinho para dizer que pertencem àquele lugar, mas dali para frente não vão. Não, irmãos, nós não somos chamados a isso. Somos chamados ao pleno conhecimento da palavra de Deus. E a fé genuína aparece quando a gente tem intimidade com as Escrituras. Quem persevera na palavra, ou seja, não só ouve, mas continua, insiste, obedece, esse será bem-aventurado. Não isento de problemas, mas bem-aventurado. Terá paz. Terá sucesso na fé, terá verdadeira felicidade que não depende das coisas desse mundo. Terá vida e vida em abundância. É isso que tem aqueles que buscam a palavra de Deus. A bênção de Deus não vem só de ouvir sermões, vem de praticar o que se ouve. Então, o primeiro lugar onde a fé genuína aparece é na nossa relação com a palavra. Em segundo lugar, a fé genuína aparece no controle da língua. E olha que interessante, Tiago usa o controle da língua como um teste. É o teste que ele faz para perceber quem tem uma fé genuína. Muitas coisas envolvem a nossa fé. Leitura da palavra, oração, ida à igreja, comunhão com os irmãos, estudo, ensino, discipulado. É muita coisa, né, na fé. Mas existe uma coisa que mostra se a pessoa está firme na fé ou não: a sua língua. E Tiago faz aqui o teste da língua. Você pode ser religioso o que for, mas se na sua língua você tropeça, você não glorifica a Deus. Ele diz: a sua religião é inútil, ela é vã. A língua é o teste. E Tiago é direto: se você não controla o que fala, a sua religião é vã. Palavra forte, vã, né, que significa vazia, inútil, torpe. Pode cantar no louvor, pode orar em voz alta, pode saber versículos de cor, mas se a língua destrói, fofoca ou julga, essa religião não tem servido de nada. O Espírito Santo produz domínio próprio. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, então cuidemos da língua. Se a fé genuína aparece na relação boa com a palavra, no controle da língua, ela também aparece no cuidado com quem está
necessitado. E esta é uma função nossa. Não é a única função como cristãos, porque temos que glorificar a Deus, temos que pregar a palavra, mas também é nossa função atender os aflitos. Religião pura, para Tiago, tem endereço: órfão e viúva. Na época de Tiago, ali do século I, os órfãos e as viúvas eram os principais vulneráveis da sociedade. Aquelas eram as pessoas vulneráveis, eram as pessoas que Deus queria que eles atendessem. Hoje, talvez diríamos assim: o vizinho que está sozinho, a família que está passando por necessidades, o colega de trabalho que está depressivo, o pai ou a mãe idosos que precisam de cuidados, aquela pessoa que está jogada à míngua, e que talvez você possa ajudá-la, mas negligencia. A fé que o Espírito Santo produz não olha só para dentro, ela enxerga o outro, sempre tem um espaço para o outro. E eu já ouvi muitos testemunhos maravilhosos de pessoas que tinham privações, tinham falta de dinheiro, às vezes tudo era contadinho, mas mesmo assim ajudavam outras pessoas. Temos que ter em nós esse espírito também. Pela situação geral, o mundo, as guerras, o país, a economia, está difícil para todo mundo. Está difícil para todo mundo. Mas sempre a gente pode ajudar alguma pessoa. Financeiramente, sim, mas talvez nem precisa ser financeiramente. Talvez uma oração, um abraço, um cuidado, um chamado para ir almoçar junto. Existem pessoas hoje que vivem de ansiedades e depressões, estão à nossa volta o tempo todo, e talvez você seria o único canal através do qual ela ouviria de Jesus na vida dela. Ou que receberia uma oração. A verdadeira fé enxerga o outro, sempre há espaço para o outro. Então, meus amados, 3 lugares onde a fé genuína aparece: na relação com a palavra, no controle da língua e no cuidado com o outro. E aqui vem uma frase maravilhosa de Lutero, que diz assim: a fé é uma obra viva, ativa e poderosa. É impossível que ela não faça boas obras continuamente. Lutero disse isso no seu comentário sobre a carta aos Romanos. Talvez alguns aqui saibam, mas Lutero, ele teve alguns problemas na história com a carta de Tiago. E lendo sobre essa situação, porque Lutero focava na salvação pela fé, e a salvação é pela fé verdadeira, a fé que age. Mas talvez ele estivesse, assim, querendo tanto provar a tese dele, tão apaixonado, que ele não estava no melhor momento, na melhor condição de observar o que a carta de Tiago realmente diria. Estudando as coisas que Lutero falou, eu encaro como um simples mal-entendido. Porque de outras coisas que ele falou, ele corrobora com tudo que a carta de Tiago fala. E nesse comentário aos Romanos, ele diz isso: a fé é uma obra viva, ativa e poderosa. Lutero não separava fé de ação. Uma fé que não aparece na vida não é fé bíblica. É só religiosidade. É só compreensão. Concluindo, meus irmãos, visto que nós estamos no mês do Pentecostes, o Espírito Santo já desceu. Ele está sobre a igreja e tudo mudou. As coisas não devem permanecer iguais. Os discípulos saíram do quarto fechado e foram para o mundo. A pergunta que fica é, para nós hoje: o Espírito que habita em você está produzindo movimento ou não? E eu termino citando Sinclair Ferguson, autor reformado, que diz assim: o Espírito Santo não nos é dado para a nossa satisfação pessoal, mas para a nossa santificação e missão. Estamos numa onda aí
de encarar o Espírito Santo apenas como uma dopamina. O Espírito Santo me faz sentir Deus, me faz ter arrepios, me faz falar coisas, profetizar. Ou seja, prega-se um Espírito Santo por aí que só nos dá prazer. E o Espírito Santo não é para isso. Ele habita em nós, para que sejamos santificados e para que cumpramos a missão do Senhor. E a pergunta para você levar para casa é: o que eu vou fazer de diferente essa semana por causa do que eu ouvi hoje? Que área da sua vida está parada, estagnada? Que área da sua vida está resolvida só no campo intelectual, só na fé, mas você ainda não teve coragem de pôr em prática? Que o Senhor te ajude, que o Senhor nos ajude, para que sejamos obedientes através da fé que Ele mesmo nos deu. Ainda estudaremos um pouco mais sobre a carta de Tiago nesse mês, que o Senhor possa preparar vocês. Vão lendo e que o Espírito Santo possa continuar falando. Pai amado, obrigado, porque o Senhor não nos deu uma fé morta. O Senhor não nos deu uma fé estática, estéril, mas uma fé que produz nova vida, novas atitudes, novas palavras, controle das palavras. Uma fé que nos faz ter uma relação ótima com a Tua palavra. Uma fé que nos faz controlar as nossas ações e a nossa língua. Uma fé que nos faz preocuparmos-nos com o outro. Muito obrigado, Pai, porque se o Senhor não tivesse se derramado sobre nós por Teu Santo Espírito, pensaríamos apenas em nós. Mas como igreja, como Teu corpo, sob os auspícios do nosso cabeça que é Jesus, somos chamados ao movimento, à obediência. Dá que cumpramos isto, dá que Te obedeçamos dia após dia. Em nome de Jesus. Amém.